a todos. Eu agradecer ao Pedro Giovanni pela confiança de estar na tribuna para estar transmitindo a mensagem do Senhor, a Bíblia também. Todos vocês que estão aqui hoje, sair de casa para ouvir o Senhor Jesus Cristo, até mesmo sem saber que eu ia trazer essa mensagem, mas vinha receber algo do Senhor. Desde já também pedi desculpa, porque da outra vez eu pedi vinho, acabei não podendo vir, mas Deus tem tudo sob controle. Deus sabe todas as coisas, né? Então é que, para você ter uma noção, mesmo antes de você começar a estar aqui, eu já imaginava que você, né? Antes de eu conhecer ele nós, antes de ele criar Brasília, antes de ele criar o Brasil, eu já tinha uma casa de encontro. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver como Deus ele é fiel para com os seus. Meus amados, nós sabemos que todos nós aqui temos promessas. E aqui muitos são famílias, têm famílias, e têm esposos, filhos que estão afastados da família. Né? Estão aí longe, estamos aqui orando, buscando. Eu estava aqui observando essa foto, né? De famílias aqui, pessoas que nós estamos orando, intercedendo, aqui de perto, aqui hoje louvando o Senhor. Mas o que eu quero dizer para você é que você nunca deixe de orar por essa pessoa que você quer. Porque a promessa é de Deus. Olha só o que diz a Bíblia. Em 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, diz: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus. É só a promessa que Deus fez para você. E se ele fez, ele vai cumprir. Mas você não pode desanimar, mesmo que tudo prova ao contrário. Olha, eu vou mostrar, ele não tem nada a ver com começar a pregação, mas eu vou mostrar para a irmã que eu sou neto de pastor, eu sou filho de pastor, eu morei aqui na Norte já, e eu era desviado, afastado do Senhor. E minha mãe orou para que eu estivesse aqui hoje durante 22 anos para me estar pregando a palavra. E quanto mais eu orava, pior eu ficava. Quanto mais eu orava, pior eu ficava. Quanto mais eu orava, mais eu bebia, mais eu caía na farra, mais eu caía na gandaia, mais eu criava problema, mais ele vinha irmão contar para ela: meu Deus, o seu filho quase foi atropelado pelo Deus na rua. Mas ela falou: eu não vou largar, vou confiar no Senhor que vai dar. Alguns tempo atrás, alguns anos atrás, eu estava lá na igreja quando eu estava sendo consagrado como pastor. Deus da vitória, e quando ele aceitar Jesus, não abandone, continue orando. O inimigo está mostrando: não vai conseguir, mas confie no Senhor, porque hoje ele tem vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, hoje, como culto de libertação, eu quero ler a frase de João 8, verso 36. João capítulo 8, verso 36. Se vocês tiverem a Bíblia junto, ao cantar do texto, pode acompanhar. Você não vai viver, né? João capítulo 8, verso 36, diz assim: eu vou ser rápido porque agora não espera, ela é inimiga, nota mesmo. Diz assim: depois do Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vou repetir para que bem frisado nos vossos corações. Depois do Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí você deve estar se perguntando: mas eu já sou crente, eu já sirvo a Deus, eu estou todos os dias no culto, às vezes estou jejuando, orando, mas cada dia nós estamos passando por um processo de libertação. A cada dia Deus está tirando algo que desagrada a Ele. A cada dia está tirando algo que tem prejudicado, às vezes, até você receber uma bênção especial. Meu Deus. Deus quer fazer abençoar você de uma maneira tão grande que, se os irmãos puderem, vão fazer tudo para poder que ele perde todos os pecados e todos os defeitos e todas as falhas que vão ter. O que o irmão imagina que Deus tem para o irmão, Deus tem muito mais do que o irmão imagina. 10 vezes mais do que o irmão imagina. Aí você deve estar perguntando: mas pastor Abraão, o que o nosso Senhor Jesus falou aqui que quer libertar? Ele quer libertar você da prisão do pecado. Nós sabemos que o nosso adversário, ele não aprisiona a pessoa de uma vez. Ele vem aprisionando as pessoas aos poucos. Ele vem prendendo as pessoas devagarzinho. Ele não chega e não já segura. Ele já entra na vida da pessoa imediatamente fazendo um estrago. Ele vem aos poucos.
ele vem através de pequenas falhazinhas, ele vai abrindo uma brechinha, ele vai botando uma pinha, e vai batendo, e vai abrindo, e um pecado diz a Bíblia que um abismo chama outro abismo, um abismo vai chamando outro abismo, e a pessoa cada dia, com o passar dos dias, vai piorando, vai se afastando do Senhor, quando ele começa a pecar. Dessa maneira, o Senhor quer libertar você dessa maneira. Mas também, além de te livrar da prisão do pecado, ele quer te levar do cativeiro da morte. Porque a Bíblia diz que o pecado gera morte. Às vezes a gente pergunta assim, mas como o pecado gera morte? Nós vemos tantas pessoas pecando e ainda não morreram. Não é essa morte carnal, é a morte espiritual. As pessoas quando pecam, se afastam do Senhor. Não é o nosso Deus que se afasta de você, é você que se afasta do Senhor. E eu vou dizer algo para você, quando você peca, você dá oportunidade do diabo arrebentar com sua vida. Quando você comete um pecado, você dá oportunidade de ele fazer algo na sua vida. Você deu uma brecha para ele destruir, para ele acabar, por exemplo, se você é uma pessoa que vive bem, está prosperando, quando você comete um pecado, ou às vezes uma mentirinha ali no seu trabalho, você deu uma legalidade para o inimigo de cortar sua venda, acabar com sua venda. Quando você faz algo em qualquer seu trabalho, você pecou, deu oportunidade ali para ele estragar o seu comércio, o que você estiver fazendo. Porque quando você peca, você dá legalidade do adversário. E o adversário, ele só trabalha no meio da legalidade. Quando você peca, ele pode acusar o Senhor. Olha lá, ele pecou, posso acabar com ele agora? Porque esse é o intuito dele. Desde que você nasceu, o intuito dele é destruir você. É acabar conosco, né? É acabar comigo, acabar com a minha vida, é acabar com a sua vida. Por quê? Porque ele sabe que você vai tomar o lugar dele, da onde ele nunca mais vai voltar. E ele sabe que você é superior a ele. Você tem a aparência do nosso Deus. E ele não tem essa aparência. Você tem você, e ele não tem, então ele tem ódio de você, e ele quer destruir você, e ele só consegue fazer isso através do pecado. É por isso que Deus, nesta noite, quer libertar você do cativeiro da condenação, porque quando pecamos, já estamos condenados à morte. E também, ele quer tirar você da escravidão da vida sem Deus. Há poucos dias atrás, eu estava vendo uma reportagem, um rapaz envolvido com drogas ali, e ele saiu de casa e a polícia abordou ele, deu uma geral nele lá, como se diz aí, e ele falou, quando ele embora, ele falou, como é que eu vou embora, senhor? Eu vou embora para casa de que forma? Eu não tenho mais casa, meus pais me botaram para fora de casa, e eu escolhi o mundão, eu escolhi o pecado, então aí eu estou no pecado vivendo desse jeito. E a polícia soltou ele, saiu ele andando, cambaleando, já estava sentado lá na frente de novo. Aí a polícia tornou para ele, vai embora para casa, rapaz, ele falou, eu não tenho casa, eu escolhi viver no mundo, e eu estou vivendo do jeito que o mundo está me dando, o mundo me dá esse. Então essa é uma escravidão da vida sem Deus. Você vê uma pessoa, quando ele é escravo, ele não conhece que é escravo, ele não aceita que é escravo, mas você vê que ele faz tudo aquilo que o inimigo obriga ele a fazer. Tudo aquilo que o inimigo obriga ele a fazer é a conduta dele. Você pode observar que as pessoas que são escravizadas pelo adversário, ela trabalha a semana inteirinha e pega seu salário e deixa todo dia na feira. E na segunda-feira ela está pedindo dinheiro emprestado para poder ir trabalhar, ou pedindo dinheiro emprestado para poder comprar até o pão do seu filho, devido à prisão onde o inimigo escravizou. Mas hoje, Jesus quer libertar você. Hoje, Jesus quer libertar a sua família. Para você crer no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você pode estar perguntando, mas pastor Abraão, como é que Jesus pode me libertar? Bom, ele pode libertar pela autoridade da sua palavra. A palavra do Senhor é a Bíblia. Quando você começa a ler, quando você começa a estudar, ele vai libertando você. Ele vai tirando a corrente de você. Ele vai libertando. Ele vai quebrando tudo aquilo que o inimigo tem te aprisionado. É uma das maneiras que o Senhor quer libertar você. É através da sua palavra. Nós vamos pegar como exemplo aquela mulher do fluxo de
sangue. Ela estava padecendo de enfermidades há muitos anos. Mas a segunda vida, todos aqui conhecem a história. Ela estava ali já debilitada. Ela estava ali sofrendo. Ela já estava ali, já tinha gastado, ela era uma mulher de posse e estava pobre. Por quê? Porque ela procurou todos os recursos que tinham na medicina para ver se conseguia ser liberta daquela enfermidade. Nós podemos observar que ela estava ali sofrendo e sem saber como resolver o problema. Mas, de repente, ela ouviu falar do nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que está aqui hoje, aquele que quer libertar você dessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E ela ouviu o falar no nome do Senhor Jesus Cristo, e com a fé que ela tinha no nosso Senhor, a mesma fé que você tem nessa noite, ela propôs no seu coração de ir e tocar no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus amados, você pensa que seria fácil para ela chegar até o Senhor Jesus Cristo? Você imagina, pegue e veja que uma pessoa simples que está andando na rua, que tem um pouquinho de fama, a quantidade de pessoas que estão ao redor dela. Agora imagine o Senhor Jesus Cristo que andava curando pessoas que praticamente não tinham cura, não tinham mais perspectiva de vida, sabia que era terminal. A quantidade de pessoas que estavam rodeando o Senhor Jesus Cristo. Agora eu imagino uma pessoa fraca tentando chegar ali ao Senhor. Olha, o inimigo já colocou nela, na mente dela, vai ser difícil você chegar lá. Vai ser difícil você tocar no Senhor Jesus Cristo, mas a fé dela foi maior, e ela foi. Ela também, o inimigo colocou, olha, você sabe que se você for pegar lá, você vai morrer. Se você for pega ali pelo judeu, você vai morrer. Por quê? Porque ela era considerada como imunda. Tanto é que ela era afastada da cidade. Ela era colocada fora da cidade, mas ela creu no Senhor Jesus Cristo e foi. E foi ali pelejando, empurrando de um, empurrando do outro empurrando ela para trás. Ela dava um passo para frente, 3 para trás. Daqui a pouco ela dava 5 passos para frente. E ela foi até que ela tocou nas vestes do Senhor Jesus Cristo. E quando ela tocou, Jesus parou. Quando ele parou, ele perguntou: quem me tocou? E às vezes, Jesus está perguntando algo para a gente. Algo para nós e nós não respondemos. Às vezes Jesus está perguntando algo para nós e a gente não diz, e ele só quer liberar a bênção. Ele perguntou: se ela tivesse ficado acanhada, quem sabe ela ali não teria, se ela ficasse calada e acanhada, quem sabe ali ela não receberia cura. Mas ela falou: Senhor, eu te toquei. E a palavra do mestre diz: vai, filha, a tua fé te salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos também, meu amado irmão, ser libertos também pela autoridade do sangue de Cristo. Aleluia. Essa é uma das maiores autoridades para nos libertar. Aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Nós vemos as pessoas mesmo ainda sabendo que Jesus sofreu por mim e por cada irmão que está aqui nessa noite, e por cada pessoa levando pancada, levando bofetada, levando chicotada. Eu vi também numa entrevista que teve aí a tempo do filme que passou, de que cada chicotada daquela arrancava pedaços de carne do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele apanhando por cada um de nós, ele apanhando por cada um de vocês, ele apanhando por cada um que está no mundo hoje, para poder receber os nossos pecados, para poder nos salvar. E muitas pessoas não estão fazendo nem se preocupado com esse sacrifício que o Senhor fez. Estão servindo a Deus de qualquer maneira. Eles não estão nem aí para Jesus, que Jesus morreu na cruz, ou que Jesus fez por intermédio dele mesmo, ou para tentar resgatar, levando as suas dores sobre si, levando todo o pecado que nós tínhamos, e às vezes até não acreditamos que Jesus realmente existiu. Há pouco tempo, eu estava conversando com uma pessoa e ele disse assim: não, rapaz, Jesus foi como aquele rapaz que está na solução ao ouvido, Che Guevara. Ele foi tentar fazer uma revolução e não deu certo, ele acabou morto. Quer dizer, ele não crê no Senhor Jesus Cristo, não crê no que o Senhor veio para resgatar e para salvar o que se havia perdido. Então, meu amado, Jesus estava ali na cruz do Calvário, depois de apanhar, depois de ser esbofeteado, depois de sofrer, depois de ser escarnecido por mim e por você, sem merecer, estando na cruz do Calvário, ali de braços estendidos, olhando as pessoas que praticamente o judiaram, bateram e não creram nele, mesmo vendo que Jesus tinha feito milagres, mesmo vendo que Jesus operou maravilhas, mesmo crendo que Jesus ali curava e como levantou defunto, mas ainda não creram que ele era o Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes, abrindo parênteses, nós vemos os milagres que Deus tem feito na nossa vida.
Nós estamos vendo que Deus tem curado os nossos filhos ou a nossa vida. Deus tem nos dado libertação. Deus tem nos libertado, às vezes, de um acidente de trânsito ou de um mau elemento que vinha até nos fazer o mal. E às vezes acreditamos que Deus é conosco. E às vezes nós não acreditamos que Deus é capaz de mudar a nossa história. Nós não acreditamos que Deus é capaz de salvar o nosso ente querido. Mas, se você tem esse pensamento nessa noite, fique liberto desse pensamento. Porque Deus é capaz de fazer tudo aquilo que você não pode fazer. Deus, Ele prometeu, é uma promessa dele, crê no Senhor e será salvo tudo da sua casa. E Ele prometeu, Ele vai cumprir para você. E você vai ver Ele aqui glorificando, vai ver Ele aqui glorificando o Senhor, ou vai ver toda a família aqui, sem viver o nome do Senhor, quem sabe vai estar no resto, sem viver o nome do Senhor, e você vai estar aí glorificando a Deus. E a vida dessa pessoa, onde ele passar, as pessoas vão dizer, olha rapaz, Jesus não pode falar naquele homem, agora ele verdadeiramente, ele é servo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pois bem, estava Jesus na cruz do Calvário, depois de ter sofrido tanto, o sangue derramando, mas um dos ladrões começou a zombar de Jesus Cristo. Começou a zombar, dizer, mas se tu realmente é verdadeiro, se tu realmente é o Senhor, como tu dizes, salva-te daí e me salva também. E tira nós daqui, porque o Senhor pregou, salvou tanta gente, por que não consegue se salvar? Muitas vezes nós não contamos isso, né? A gente estamos orando pelos doentes, e as pessoas dizem, mas se você ora pelos doentes, por Deus, por que você não cura nós mesmos? Mas a cura não vem nossa, a cura vem do Senhor Jesus Cristo. É Ele quem faz a cura. Ele é quem sabe quem Ele quer curar. Ele é quem sabe de que maneira Ele quer fazer. Às vezes estão passando por uma luta, uma dificuldade, porque todos passamos, porque todos estamos sujeitos às mesmas coisas aqui na terra, passando luta, não por pecado, às vezes por uma aprovação, porque Deus quer botar a gente num patamar maior. Mas as pessoas perguntam, cadê seu Deus, rapaz? Cadê a dificuldade dela? Cadê? Ou então, costumo dizer, ele está passando porque ele está em pecado. Não é verdade? Mas não é. Se você está na luta, dê glória a Deus porque Deus fez isso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, então ele escarnecido, sofrendo, apanhando. Ele escarnecido ali pelo apanhado já, escarnecido pelo ladrão. Ele permaneceu calado. Mas o ladrão que estava do outro lado disse, rapaz, nós estamos aqui porque merecemos, nós estamos aqui porque realmente praticamos roubo, nós fizemos coisas erradas, mas ele não fez nada para que estivesse aqui, ele não fez nada que o condenasse para ele estar aqui junto conosco, sofrendo essa humilhação tão grande. E ele ainda olhou para o Senhor e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E eu creio que o Senhor é de cabeça baixa. Eu creio que ele ainda me sofrendo com aquele peso do pecado. Olhou para ele e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Então a salvação é hoje, a salvação não é amanhã, a libertação é hoje, você tem que ser liberto é hoje, peça ao Senhor para ser liberto. Você sabe qual o pecado que você tem, você sabe qual a prisão, o tiro que te aprisiona. Peça a Deus e Ele te liberta nesta noite. É hoje. Deus trouxe você aqui para se libertar nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, meus amados, nós podemos também ver aqui, Ele pode libertar as pessoas pelo seu Espírito Santo. Nós, com as nossas pregações, o maior e melhor teólogo que seja, o maior professor que seja, doutor ou que seja, não temos poder de salvar ninguém. Só quem liberta as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Ele é quem convence as pessoas que estão no pecado para estar aqui, logo se arrependendo e aceitando a Jesus o Salvador e glorificando o nome do Senhor. É o Espírito Santo é quem faz a obra. Às vezes nós ficamos com medo, meu irmão, ficamos assim, como dizem aqueles crentes 007, né? Ninguém sabe que ele é crente, só isso. No emprego, ninguém sabe que ficamos com medo de pregar a palavra, com medo de dizer para o outro, rapaz, Jesus pode mudar a sua história, Jesus pode transformar. Às vezes até o nosso colega está comentando com a gente, rapaz, eu estou numa luta tão grande lá em casa. A minha mulher está assim, meu filho está assim, meu esposo está assim, e nós estamos calados. Sabendo o resultado, sabendo que nós temos a resposta para aquela pessoa. E nós não falamos, estamos calados. Olha, meu irmão, se você é dessa forma, eu lamento dizer para você, você está em pecado. Porque um dos mandamentos do Senhor é ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Fale no Senhor, não se importa se ele vai entender ou não, porque quem vai se responsabilizar pelo que você diz é o Espírito Santo de Deus. Ele é que vai semear, e você pode falar para aquela pessoa ali durante um bom tempo, e
não conseguir, mas lá na frente, aquelas palavras vão voltar, e ele vai aceitar Jesus, e ele vai começar a dar frutos, e muito mais frutos. Mas também nós conseguimos ganhar uma pessoa para Jesus Cristo através dos nossos atos. Meu Deus. Às vezes nós conseguimos transformar pessoas através da nossa maneira de agir. Uma certa feita, uma irmã morava perto de uma vizinha e ela começou a convidar a vizinha para ir para a igreja. Irmã, vamos fazer isso comigo, esse domingo? Hoje vai ter um culto abençoado lá, vamos lá. Não, fulano, aí depois a gente vai. Um dia a gente vai continuar. Isso foi passando, ela foi perguntando, não, irmão, vamos lá comigo. E esse domingo que vem agora tem um pregador bom lá. Não, filho, não diz que vai lá, pode ficar tranquilo. Isso foi passando. E vamos lá, nesse domingo ela foi convidando, foi 1 ano, foi 2 anos, foi 3 anos e nada. Passou-se um tempo, ela parou de chamar. E quando ela foi perguntar, dizia, vamos lá, igreja, ô minha irmãzinha, rapaz, o senhor hoje está seu crente. Mas eu já te chamei tantas vezes para você poder ir na igreja comigo, você nunca foi. Ela falou, minha filha, eu não fui com você para a sua igreja, porque eu fiquei com medo do seu Deus não me libertar como libertou você. Deus, então, meu amado, com as nossas atitudes, nós precisamos mudar. É jeito de andar. Às vezes a pessoa faz um teste com a gente para saber se nós somos verdadeiramente fiel ao Senhor. Então, quando fizerem isso com você diga, eu realmente sirvo ao Senhor, eu não mexo, eu não faço isso. E olha que o inimigo tem tentado de todas as formas provar que você não é crente fiel. Ele tem tentado de todas as formas provar para os outros. Não pense que você está sozinho, que não está vendo, não. Tem pessoas que estão te observando. Pessoas sabem a hora que você sai. Pessoas sabem a hora que você entra. Pessoas sabem onde você trabalha. E as pessoas sempre andam te olhando para poder estar na fé. Se você faz o bem, ele diz, realmente ele acertou ali. Mas se ele fizer o errado, ele já se leva sempre. Ah, a besteira que ele está fazendo. Foi importante. Se você está fazendo isso, mude a sua maneira. Mostra para o Senhor que você realmente é certo do Senhor. Realmente você é filho de Deus. Isso, se você anda na contramão. É crente, é andar na contramão da coisa. Está todo mundo andando para frente, fazendo coisa errada. E eu fui ao contrário, fazendo o que é certo. Eu fui ao contrário, fazendo o que é certo. Eu fui ao contrário, mostrando a história da minha vida. Eu fui ao contrário, mostrando para o povo o caminho. É esse, não esse aí. Esse aí dá uma vida. E esse aqui dá no céu. Louvado seja o nome. Meu Deus, pois bem, meus amados. O Espírito Santo é que convence a pessoa do pecado. Nós vemos ali a história de Paulo e Silas. Depois de pregar a palavra na praça. Eles pregando a palavra. E sabendo que o mundo é grande e maligno, ele tenta de todas as formas proibir de nós falarmos do amor de Jesus Cristo. De todas as maneiras, eles procuram nos travar e não deixarmos falar do nosso amor que Jesus tem por mim e por você. Aquele amor que ele falou aqui no hino. Aquele amor que liberta, aquele amor que resgata aquela alma lá no lamação do pecado. Da onde o homem nenhum pode tirar. Da onde a sociedade diz, não tem jeito mais para ele. Deixa ele só a morte. Jesus vai lá, pega ele, traz e coloca aqui no meio. Meu Deus! Que Deus! Louvado seja o nome do Senhor. E aí, Paulo está pregando. Foram presos. E por estar falando do amor de Jesus Cristo, apanharam, e apanharam muito. E levaram lapada nas costas, e levaram chicotada nas costas, a ponto de ficar sangrando. Eles pegaram pobres de camarada lá na prisão, lá embaixo, lá onde só passo rápido e algumas outras coisas a mais. Eu vi no canal de televisão, que eu não me recordo o nome agora, que onde era o calabouço. Eles ficavam presos ali. É onde passava as festas das pessoas, dos sujeitos que estavam em cima, é onde eles ficavam presos. Lugar ali é praticamente inabitável, não tinha como. E as pessoas que serviam a Deus ficavam presos. Era ali. Era lugar para sofrer, para mostrar realmente que ele, para o povo, ele não era ninguém. Mas para o Senhor ele era muita coisa. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, meu amado, eles apanharam, foram presos e começaram, com certeza, eu tenho certeza que intimidou. Rapaz, não vamos ficar quietos? Não. E aí, Paulo? Vamos ficar calados? Ou vamos cantar? Não vamos cantar. E começaram ali a entoar hinos do louvor. E Deus começou a observar. Eu digo, mais ou menos, isso na Bíblia não fala, mas eu creio que Deus deve ter parado. Nosso Senhor Jesus Cristo deve ter parado. E observar, peraí, para todo mundo aí. Para só um pouquinho. Olha, estou escutando um hino. 2 homens louvando o Senhor. 2 homens que acabaram de apanhar. Além de estar louvando com sua boca, estão louvando com seu coração. Estão com o coração ali dobrado, glorificando o nome do Senhor. A ponto de chamar a atenção do Senhor Jesus Cristo para ele, para que o Senhor viesse libertar. Muitas das vezes nós deixamos de receber a bênção do Senhor, porque só oramos de boca para fora. Não dobramos o nosso coração, não dobramos o nosso coração para que Deus venha ouvir
a nossa mensagem, para que Deus venha ouvir a nossa petição. Quando você ajoelha, e você dobra também no seu coração, Deus para ouvir a sua oração. E Deus imediatamente manda a sua resposta. Sabe essa experiência na sábado de hoje para frente? Quando você dobrar o joelho, entre com o coração dobrado também, entre se humilhando, pedindo a Deus, que eu tenho certeza que quando você levantar dali, você vai estar com a vitória. Quando você levantar dali, Deus vai estar aquilo que você tem. Porque o meu Deus não mente, o meu Deus é um Deus que tudo pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, meus amados, eles ali, depois de apanhado muito, começaram a cantar aquele hino e, de repente, aquela cela começou a se movimentar. As estruturas daquela cela, quem já teve a oportunidade de passar por um presídio sabe que as colunas são bem fortes, as coisas são bem resistentes, o concreto é bem feito mesmo para que não haja fuga, e nós sabemos hoje que assim, imagina naquele tempo atrás, que as pedras eram bem maiores, pedra bruta mesmo, e o Senhor abalou aquelas estruturas e as portas das celas todas se abriram. E aquele carcereiro, talvez no alto da madrugada, olhou e viu aquelas portas abertas, rapidamente falou com eles fugiram, eu vou ser morto amanhã, eu e minha família. Então, para que não haja isso, eu vou me suicidar agora. E puxou a sua espada. Mas o Senhor tem aquela promessa que eu disse desde o começo. Creia no Senhor, que será salvo tu e a sua casa. E deu brado para ele. Paulo disse, pare, não faça isso. E ele parou. E veio até o pé de Paulo e lhe perguntou, o que faço para ser salvo? Paulo disse, creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Confia no Senhor. A Bíblia é toda baseada no crer, meu amado. Você tem que crer, mas crer de tal maneira que ninguém muda o seu pensamento. Tem que crer. Mesmo que tudo tenha postura ao contrário, mesmo que tudo não dê certo, eu estou fazendo, não está dando certo. Eu já pensei, não está dando certo. Eu estou orando, não está dando certo. O Senhor profetizou, mas não está dando certo. Mas creia que você vai conseguir. O Senhor vai dar a vitória. Pois bem, meu amado, aí você deve perguntar, mas pastor Abraão, para que o Senhor quer me libertar? Para que o Senhor quer me ver livre? Eu vou dizer para você nessa noite, Ele quer ver você livre, para você conhecer a Deus. Porque você só vai conseguir conhecer a Deus quando você estiver verdadeiramente livre. Você só vai receber o batismo do Espírito Santo de Deus na sua vida quando você estiver realmente livre. Quando você estiver realmente no centro da vontade de Deus. Aí você vai começar a ver as coisas acontecer com você de maneira especial. Você vai ver milagres extraordinários na sua vida acontecer. Você vai ver e falar assim, meu amado, estou precisando de